Olá a todos e a todas. Eu sou Hermes Moreira Júnior, professor de Relações Internacionais da UFGD. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal FISRI e daí. Bom, a ideia desse canal é criar um espaço em que a gente possa compartilhar a experiência e a vivência de egressos do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal da Grande Dourados e de outras instituições brasileiras. Eu sou professor da disciplina de Introdução às Relações Internacionais há 10 anos e percebo que uma das grandes dificuldades que os estudantes ingressantes têm é conhecer e ter as reais perspectivas de como funciona o mercado de trabalho na área de relações internacionais. É muito comum que se compartilhem histórias de frustração, de dificuldade, de insatisfação, tanto com a formação quanto com a atuação no mercado de trabalho. Ah, mas é muito difícil arrumar um emprego, mas esse curso tem muita teoria, mas nada do que a gente aprende na faculdade vai ser possível usar no mercado de trabalho. Só que a experiência que eu tenho nesses 10 anos, a experiência que os colegas têm e compartilham comigo também em sala de aula, com os nossos ex-alunos, com os nossos colegas de graduação, de pós-graduação, é que há um mercado de trabalho imenso e há um número muito grande de profissionais muito bem-sucedidos e que são muito contentes e contemplados com a nossa formação. Então, a partir de agora, nós vamos ter aqui no nosso canal uma série de egressos da UFGD, de outras instituições brasileiras, que se formaram em relações internacionais, que fizeram pós-graduação, que fizeram intercâmbio, que fizeram estágio, que participaram do movimento estudantil, que participaram de empresa júnior, que participaram de grupos de pesquisa, fizeram iniciação científica e que estão hoje atuando em setores dos mais distintos, os mais diversos possíveis, mas que vão compartilhar com vocês aqui algo em comum, que é a satisfação de ter cursado Relações Internacionais e como que essa graduação e sua pós-graduação ofereceu ferramentas e ofereceu competências e habilidades para que eles desenvolvam a sua atividade laboral. Bom, para começar essa nossa experiência, ele é um canal que a gente está iniciando a partir de hoje, então nós vamos ter aqui ainda alguns problemas em relação a áudio, em relação ao próprio formato de gravação e de divulgação. Então nós vamos fazer esse projeto piloto com uma pessoa muito especial que resolveu topar essa aventura comigo, que vai ser a Paola Cristina Nicolau. A Paola tem 27 anos, é formada em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, é mestra em Direitos Humanos pelo Programa de Pós-Graduação em Fronteiras e Direitos Humanos da Universidade Federal da Grande Dourados, e até o mês de maio de 2020, ela foi coordenadora do escritório de Dourados da Egali Intercâmbio. Então, eu queria chamar a Paola para ingressar nessa chamada aqui com a gente e começar esse bate-papo sobre a formação e a carreira do profissional em relações internacionais. Boa noite, Paola, seja bem-vinda. Boa noite, Hermes. Obrigada pelo convite. Muito feliz em participar da inauguração do seu canal e compartilhar um pouco da experiência em RI com outros alunos e alunas. Excelente. Bom, Paola, eu apresentei rapidamente a sua formação em Relações Internacionais na Universidade Federal de Santa Maria. Queria que você falasse um pouquinho sobre como foi a sua experiência como estudante de graduação em Relações Internacionais lá em Santa Maria. Eu acho que a formação em relações internacionais na minha geração e mais na tua foi um desafio desde o início, porque, querendo ou não, na minha época, ainda era um curso muito novo, então eu fui a quarta turma de relações internacionais e a gente ainda tinha o curso ainda tinha bastante para se estruturar, mesmo sendo um curso muito bom e se renovar ainda, né? Então, foi um curso desafiador desde o começo, porque os alunos tiveram que construir esse curso muito junto para tentar direcionar com o que tivesse mais coeso com as disciplinas de relações internacionais em si. Então, em Santa Maria, nosso curso era vinculado à economia, o que dava uma perspectiva um pouco diferente dos egressos do que talvez tem
na UFGD hoje, mas eu sempre tive interesse na área de direitos humanos, só que até por essa forma eclética do curso de Relações Internacionais, eu acabei experimentando muitas outras áreas. Dentre elas, a área de vendas. Então, durante a minha graduação, eu participei da ESEC, no time de vendas da ESEC, que foi meu primeiro contato com o intercâmbio. Eu já tinha feito um intercâmbio antes de entrar na graduação, então, quando eu soube que eu ia fazer relações internacionais, eu fiz um intercâmbio antes para começar a aprender os idiomas. Aí eu ingressei na ESEC, então todas as minhas atividades durante a graduação foram relacionadas a intercâmbio, que eu acho que faz muito sentido com depois a parte da EGALI que você citou, né, que eu fiquei 2 anos. Então, durante meu curso eu tive essas atividades direcionadas, fiz estágio também, acho que é uma parte interessante que a UFSM conseguiu proporcionar. Foi na área de comércio exterior, que também não tem muito a ver com a pós-graduação, mas como eu disse, relações internacionais faz vários caminhos, e eu acho que se os alunos começarem a compreender que não é necessariamente frustrante você ir para o caminho X ou Y, ou você trocar de caminho no meio da estrada, não tem problema, não tem problema você se identificar com diferentes tópicos ou tentar seguir por outros caminhos em questão de afinidade de áreas, né, durante a graduação e depois. Então, acho que minha graduação proporcionou isso, essa resiliência com os diferentes caminhos que a RI consegue proporcionar. A tua opção pelo curso de Relações Internacionais, ela era muito clara, já no momento em que você faz o vestibular, e de onde vem essa vontade de cursar RI, e o que te levou até o curso de graduação em RI? Talvez seja uma resposta um pouco complicada para dar, mas eu sempre quis fazer RI, porque como grande porcentagem eu queria ser diplomata ou viajar o mundo ou fazer alguma coisa similar. Mas o meu primeiro motivo foi que eu adorava línguas, eu achava que isso ia me abrir muitas portas. Só que eu também gostava de muitas outras coisas. Então, quando eu fiz o vestibular, eu fiz em 3 públicas para Direito, RI e Medicina Veterinária. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Eu fui para outra área, daí que eu vi que não era bem o que eu queria, voltei, fiz o vestibular de novo, fui para RI, mas sempre meio direcionada para a área do direito, vinculando outros caminhos. Eu era mais assim, o que aparecia de oportunidade para fazer ou para ir para fora, eu sempre pegava, mesmo que não necessariamente fosse o que eu iria trabalhar depois ou o que eu exatamente queria naquele momento. Então, não foi uma escolha muito pensada, foi um feeling, assim. Eu gosto de línguas, essas coisas. Essa tua relação com as línguas, com os idiomas, fala um pouquinho pra gente como que isso começou, que idiomas você fala, qual o seu nível com cada um deles, o quanto isso é importante para a atuação de um profissional formado em RI. Saber inglês e ter feito um intercâmbio espanhol foi o que me abriu as portas no curso de RI, tanto para o meu emprego na EGALI depois, quanto para todas as outras coisas que eu fiz. Então, teve um processo seletivo. Para começar, eu aprendi desde muito criança o inglês, e aí aprendi depois outros idiomas, sempre sozinha, não fazendo muitos cursinhos, mas sempre com apoio da faculdade. Fiz vários idiomas na faculdade em si. A UFSM tinha francês, tinha alemão, russo, então eu sempre fiz um pouquinho de cada para tentar ir agregando experiência, agregando outras coisas. E aí, quando veio a oportunidade de fazer um estágio na China, que foi meu primeiro estágio fora do Brasil, eu não tinha experiência de trabalho nenhuma, 0, nunca tinha estagiado, nunca tinha trabalhado, mas eu passei no estágio pelas palavras da própria pessoa que acabou me contratando, porque meu inglês era muito melhor do que todos os outros que concorreram. Então, por meu inglês ser muito melhor e eu ser capaz de me comunicar muito bem, eu acabei conseguindo uma oportunidade de fazer as pessoas que eram mais experientes que eu não tinham.
E aí a importância da comunicação, porque às vezes é mais importante você ensinar a pessoa o que ela precisa depois, mas ela conseguir se comunicar do que você pegar alguém que tem experiência, mas que não consegue compreender o mínimo. Isso me abriu outras portas também. Eu fiz um trabalho voluntário fora, passei um tempo pela ESEC também, que era obrigatório você ter o inglês, e aí essas portas foram se abrindo consequentemente do trabalho que eu arranjei depois da EGALI, que era exigido que você tivesse feito o intercâmbio, que você tivesse compreensão do idioma, e também para o processo seletivo do mestrado, que me jogou com a nota bastante alta, porque eu fui a única de todas as pessoas do mestrado que já tinha certificado de TOEFL, então eu não precisei fazer a prova, e aí minha nota acabou sendo a mais alta, o que já vai colocando você sempre um passo, mesmo que pequeno, à frente, você saber bem um segundo idioma, não pelo menos inglês ou espanhol, quando você vai fazer essas coisas. Excelente. Você falou que fez o seu estágio na China. Vamos falar um pouquinho sobre a China, que eu acho que isso chama muito a atenção das pessoas. Quanto tempo você passou lá e o que você fazia, qual que era a sua área de atuação e principalmente como que era para alguém, o quanto que a tua formação em relações internacionais te propiciou uma melhor condição de viver na China, um país que tem uma cultura e uma tradição tão diferente da nossa, e se você sentia que, de algum modo, isso te ajudou ou não, não era uma questão a tua formação. Então, a formação é uma questão que depende o caminho que tu seguiu dentro da faculdade. Como eu disse, eu não tinha muita experiência, então, especificamente, para colaborar com o trabalho que foi feito lá, a outra guria que foi comigo tinha mais, porque ela tinha feito parte da empresa júnior, por exemplo. Como eu não tinha feito parte da empresa júnior, eu cheguei lá sem saber nem Incoterms, que é uma coisa que a gente não aprendeu no meu curso. A gente só aprendia quem estava na empresa júnior os termos específicos de comércio exterior, porque não tinha uma disciplina que abordava isso especificamente. Então, talvez se eu tivesse passado pela empresa júnior, que é uma coisa que a universidade proporcionava, talvez teria agregado mais a formação em si para colaborar. Mas aí você tem toda a parte teórica das relações internacionais, que é a compreensão das diferentes culturas e a compreensão do outro país que você está, que ajudou muito a exercer o trabalho como um todo e a saber se relacionar com as pessoas que você trabalha, que aí entra a questão de estar na China, que é um país muito diferente, então eu fiquei 4 meses lá, foi minha primeira grande viagem internacional depois do meu intercâmbio, que tinha sido na Argentina, e foi um choque cultural muito grande, por mais de ter tido proximidade com chineses antes, eu não tinha tido essa proximidade. É um trabalho muito pesado, eram 12 horas por dia praticamente, era muita exigência, e você tem que aprender conviver e entender como eles fazem o trabalho lá para você fazer um bom trabalho também. Coisas que a graduação em Relações Internacionais e a compreensão de mundo geral podem te proporcionar. Na questão do trabalho, como eu disse, talvez quem tivesse feito parte da empresa júnior, se eu tivesse feito parte, talvez eu teria agregado mais à empresa do que de fato aconteceu. Mas em relação ao que eu fiz lá, era um estágio de rotatividade, então eu fiz tudo. Cada mês eu mudava de setor. Então eu fiz auditoria em fábrica chinesa, que eram as fábricas que, por exemplo, quando você compra algo no Alibaba, vamos supor que você compre uma meia, e aí a pessoa que está lá na China para fazer o transporte quer saber a qualidade dessa meia, e aí eu ia nas fábricas e via como os trabalhadores trabalhavam, qual era o produto que eles utilizavam, fazia controle de qualidade e auditoria das fábricas que estavam sendo utilizadas como fornecedores para exportação dos produtos para todos os lugares do mundo. Aí eu também passei pelo setor de logística, que eu tinha que calcular container, quanto que vai, quantos que a gente precisa, o que é mais econômico. Também passei pelo setor de desenvolvimento de produto, então eu tive que achar fornecedor e desenvolver o produto junto, ver como é que você monta, coloca. Então, assim,
todos os setores, também passei pelo setor de marketing, então eu tive que fazer tradução do site, elaboração de textos que agregassem o conteúdo. Então eu passei por todos os setores da empresa, todos, sem exceção. O que trouxe muito conhecimento para quando depois eu fui fazer outras coisas, então eu tinha que fazer relatórios periódicos sobre o que eu estava fazendo, se meu estágio estava rendendo, e tinha feedbacks periódicos, que foi meu primeiro contato com feedback também, que foi quando eu entendi a importância de darem um feedback do trabalho que você está fazendo. O que me ajudou bastante no meu trabalho posterior, perceber que é importante você repassar, dar esse retorno e conseguir absorver ele da forma correta. Então, me ajudou em tudo, porque eu consegui vivenciar todos esses setores e filtrar o que eu poderia aplicar depois para outros trabalhos. Já que você puxou alguns ganchos sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre a tua experiência na Egali também. A Egali Intercâmbio é hoje uma das principais, se não a principal agência de intercâmbios aqui no Brasil. Você teve uma experiência de coordenadora do escritório aqui em Dourados, inclusive realizando algumas parcerias com o Centro Acadêmico de Relações Internacionais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ser graduado em RI e trabalhar na Egali, ou, de maneira mais ampla, trabalhar nessa área de intercâmbio e mobilidade internacional. Se você viu dentro da empresa e nesse ramo muitas pessoas formadas em RI, o que elas fazem, como que a formação em RI pode oferecer ferramentas, habilidades e competências para o dia a dia, para o cotidiano das pessoas, tanto na Egali, que é onde você atuou por mais tempo, mas também nas outras empresas do ramo que você conheceu e as pessoas que você conhece que trabalham com isso. Na Egali, especificamente, eu já tinha feito uma entrevista em 2015, assim que eu peguei acho que 2016, antes de eu entrar no mestrado, eu tinha feito uma entrevista na Egali para o setor de suporte ao aluno. 90% dos formados em RI na Egali estão no setor de suporte ao aluno. Isso não quer dizer que no setor comercial não esteja cheio de pessoas formadas em RI, mas ainda assim a maioria está no setor de suporte ao aluno. O setor de suporte ao aluno no intercâmbio é o setor que resolve todos os problemas no destino, que tem contato direto com a embaixada, que tem que saber outro idioma, que tem contato direto com consulados, todas as embaixadas e consulados, né, no Brasil e fora, de cada país tem contato direto para conseguir resolver questões. Então, tem contato pela questão de parceria com o país em si, com empresas no país em si, né? Relação também governamental, porque, por exemplo, no Tocantins tem uma relação governamental com o consulado do Canadá. Então, tem todas essas questões que são feitas pelo setor de suporte ao aluno. E aí, o setor de suporte ao aluno também lida com tradução de documentos, aplicações de vistos, então é bastante coisa que um profissional de RI seria muito qualificado para fazer. Agora, o setor comercial é mais, o profissional de RI, ele é mais bem visto, né, pelos contratantes da Egali, creio eu, pelo fato de ser um profissional muito resiliente. Então, por esse motivo, como é uma formação muito ampla, você chega num cargo de coordenador, que era o cargo que eu tinha, e tem uma compreensão geral de questões jurídicas, tem uma compreensão geral também de questões de outros países, o que te auxilia muito em fazer a gestão das vendas, porque você compreende, ter uma compreensão de mundo, ter uma compreensão cambial, né, de economia mundial, ter uma compreensão de também, assim, das relações com os países, qual país se encaixa melhor no perfil. Ter essa compreensão de mundo te ajuda muito a prosperar no trabalho dentro da Egali. Então, eu acredito que o profissional da RI consegue se encaixar nas duas áreas. A minha área era comercial, mas também era de gestão. Foi um desafio bem grande. Se eu não tivesse trabalhado antes numa empresa que assim, querendo ou não, exige muito de você, que nem na China, talvez teria sido um desafio maior para mim. É uma empresa que exige muito, né? Assim como todas as empresas do mercado de trabalho vão exigir bastante do profissional, mas é uma empresa que consegue, é uma área em si, no geral, né? Qualquer empresa de intercâmbio que você for trabalhar, que consegue te dar um retorno muito grande, porque faz você passar vários setores e consegue te qualificar para um trabalho em outro setor, inclusive. Que são os dados da própria Egali. A própria Egali passou esses dados para nós, que são
para onde os profissionais que trabalharam na EGALI, que na sua grande maioria são formados em RI, foram pós-EGALI. Então, então, onde eles foram? Trabalhando em bancos, muitas pessoas trabalhando em bancos, muitas pessoas na Ambev. Então, tem pessoas, assim, em várias empresas na Ernst Young também, tem várias empresas maiores, né, e de outras áreas que não têm nenhuma relação necessariamente com o turismo, porque a capacidade que a Egality dá é de trabalhar, seguir na área do turismo, né, do intercâmbio, da mobilidade acadêmica, ou também de explorar outras áreas. Então, se você está no setor de suporte ao aluno, você pode muito bem conseguir empregos relacionados com ONGs, migração, essas questões, ou se você está no setor comercial, você tem muitas portas abertas, porque hoje todo mundo tem que saber lidar com o setor comercial, independente da área que trabalha. Então, eu acho que o trabalho na Egali consegue proporcionar isso. Creio que passar um tempo, mesmo que não seja a carreira que você vá seguir, com certeza, numa empresa que te proporcione conhecimento de vendas e contato direto com o público, é muito positivo, assim, para o aprendizado. Muito legal. Você acha que a tua formação em relações internacionais, a tua graduação e mesmo a tua pós-graduação, mesmo o teu mestrado, eles te dão possibilidades de inserção no mercado de trabalho daqui para frente? Você entende que o analista de relações internacionais, o egresso do curso de relações internacionais, ele é um agente disputado no mercado de trabalho? Como que você vê isso? Eu acredito que sim, que seja um agente disputado no mercado de trabalho, mas que é muito importante você sair da faculdade pronto para, antes de você ser de fato disputado, encarar algo que te qualifique para isso. Dependendo do curso de Relações Internacionais que você faz, e se você participou ou não de atividades extracurriculares, pode ser que sua formação fique muito na teoria. Então, o profissional de RI, eu creio que tenha que ser um pouquinho mais lapidado pelo mercado, antes de chegar no ponto de ser muito cobiçado pelo mercado. Eu acredito que quem se forma tem que estar disposto, às vezes, fazer trabalhos que não estejam exatamente no caminho que a pessoa pretende chegar, mas que deem a experiência para quando passar 1, 2 anos, você conseguir aplicar para os trabalhos que, de fato, você está buscando. Então, eu sinto que uma somatória da minha formação em RI com a minha experiência profissional que eu tenho hoje, sim, me coloca como uma profissional cobiçada no mercado, porque o profissional da RI tem toda essa resiliência, tem toda essa percepção ampla, consegue realizar questões diferentes. Então, se você for olhar o meu mestrado em Direitos Humanos, mas eu trabalhava com vendas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas quando você percebe, no momento que você começar a perceber que um mestrado ele não é necessariamente para você seguir na área acadêmica. Ele serve para muitas outras coisas. Ele serve para te qualificar, aprender a escrever bem, aprender a filtrar informações, aprender a fazer pesquisa, aprender a ter gestão do seu tempo, disciplina. Então, quando você percebe que o mestrado te agrega tudo isso, e mais a experiência no campo de trabalho, tudo vai te agregando, o profissional de RI acaba se tornando um profissional mais completo que os outros. Porque talvez um profissional de uma área mais técnica, como administração, não conseguiria somar todas essas experiências e dar um resultado tão amplo para ir para várias áreas do mercado de trabalho. Teria uma coisa mais restrita, não? Eu formei assim, assado, então fica uma linha mais reta. Então, a graduação em Relações Internacionais somada com todas as outras coisas que as pessoas vão fazer posterior à graduação, ou durante a graduação também, com a empresa júnior ou projetos de extensão, ela proporciona esses amplos caminhos. E esses amplos caminhos são muito bons, porque hoje, querendo ou não, o mercado procura pessoas resilientes e que conseguem se adaptar nas diversas situações. Então, se você tem uma formação muito fechada, não vai dar certo. Não vai dar certo para você se inserir, que é o ponto principal que eu vejo que aconteceu comigo. Eu acho que a minha oportunidade na Egali não foi uma contratação padrão. Não foi uma contratação padrão, com certeza. Uma pessoa que tem mestrado não é uma contratação padrão, mas eu sei que depois foi sendo feito um filtro para encontrar pessoas com perfis similares e que não necessariamente têm a experiência, mas que têm a habilidade de se adaptar. E é isso que dá a habilidade de se adaptar. Aí, para a gente fechar, Paola,
que a gente vai estar sendo assistido aí pelos alunos da graduação, da minha disciplina, mas também por estudantes do ensino médio que tenham interesse em fazer relações internacionais, ou pessoas que estão finalizando o curso de relações internacionais e passam por aquele momento de angústia, vou me formar, me formei, e daí o que eu vou fazer agora? Queria que você deixasse aí um recado final, o que você acha da área da formação, se você é uma entusiasta, e o que você daria de dica de quem passou tanto pela graduação quanto pela pós-graduação e conseguiu aí um destaque no mercado de trabalho. Eu acho que a principal questão é não se iludir que não vai ser frustrante. Qualquer final de etapa, independente do curso, vai ter uma frustração enorme. Então, assim, essa frustração você não pode enxergar ela como uma coisa negativa. E a partir dela, eu acho que a maior dica para quem está se formando é não se restringir. É não sair da graduação com a ideia que eu vou fazer X. Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Não, você vai fazer isso, mas para você fazer X, você tem que fazer muitas outras coisas, e para essa frustração não tomar conta, você tem que se adaptar. Você vai ter que deixar o mercado te moldar um pouco, ou, né, onde você for buscar seu emprego, o local que você for, você tem que agarrar as oportunidades que estão vindo. E aí, ir adaptando o seu estilo e se inserindo conforme essas oportunidades que vão se apresentando para você. Passou um tempo, você viu como é que você viu que o caminho que você quer seguir, o caminho X ainda está, né, no vislumbre, aí sim, aí você vai atrás. Mas se você ficar muito restrito e pensando, eu quero só isso, eu quero só isso, eu quero só isso, você vai barrar a melhor coisa do curso, que é todos esses caminhos que você tem aberto. E a partir desses caminhos, outros vão se abrir por causa dessa teia que o curso de RI consegue ter, que é encontrar profissionais em todos os lugares, e você consegue ir se conectando. E se você ficar restrito em pensar que você vai sair, vai fazer exatamente o que você está esperando, a sua frustração vai ser eterna. Então, você tem que ser uma pessoa muito resiliente para conseguir se adaptar com as oportunidades que o curso de Relações Internacionais te proporciona. Então, eu acho que a principal dica é não se restringir. Não se restringir, estar aberto para as oportunidades que vão aparecendo e tentar ir se adaptando a elas para chegar posteriormente no seu objetivo. Até porque quando a gente se forma, a gente é muito jovem ainda para chegar no nosso objetivo final da vida. Ainda tem muito caminho aí para percorrer. Maravilha, Paola. Então, pessoal, vamos seguir o conselho dela, experimentem as oportunidades na graduação, experimentem as oportunidades na pós-graduação, o que aparecer no mercado de trabalho, e existe possibilidade, existe um campo amplo, como ela está dizendo, cada um vai ter que saber se moldar, se lapidar e conseguir encontrar suas melhores oportunidades. Paola, muito obrigado pela participação, por compartilhar sua experiência, sua visão do curso de Relações Internacionais, a experiência do mercado de trabalho na área de RI. Eu acho que, com certeza, esse momento ele vai ajudar muitos dos estudantes ingressantes, dos postulantes da área de RI ou dos concluintes a pensar um pouquinho mais sobre a sua atuação. E quem quiser saber um pouquinho mais sobre a carreira da Paola, sobre a formação da Paola, procura ela aí nas redes sociais. Com certeza ela vai atender a todos vocês com a mesma atenção que ela dedicou a esse vídeo aqui para nós. Beleza? Muito obrigado, gente. Esse foi o primeiro episódio do Fiz RI Daí. Sejam, então, muito bem-vindos a esse novo espaço, a esse nosso canal. Espero que vocês continuem apoiando, que vocês continuem curtindo o nosso canal. Cliquem ali no que vocês têm que clicar, no sininho, para ele aparecer para vocês. Eu vou aprender a ser youtuber ainda. E se inscrevam, acompanhem e deem dicas, sugestões, o que vocês querem ouvir, que áreas vocês querem saber mais, que a gente vai procurando atender a todo mundo que tem interesse na área de relações internacionais. Valeu, gente, obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.